Tartarugas Café apresenta da série Mitologia Guilhermiana. O destino final de um mundo sem destino. Durante as mais vastas eras em que a Terra esteve sob domínio da humanidade, Naaseb, o deus do destino, contemplou a rica evolução da maior das criaturas concebidas pelos deuses. Com os próprios olhos, presenciou a criação de um globo cheio de nações e uma era de nasceres tecnológicos que parecia durar para sempre. Entretanto, quanto mais era capaz de elucidar o mundo ao seu redor e criar novas tecnologias, maior era o afastamento humano em relação ao lado divino. Como os deuses não mais apareciam de forma fantástica, os homens os esqueceram e até mesmo deixaram de acreditar em sua existência. Mas isso não significava que não existiam. Assim como é também com a maldade. Os deuses criam que eram bons, mas a verdade é que seus corações se tornavam cada vez mais corruptos. Escravos da concupiscência, costumavam descer à terra para satisfazer seus caprichos e a miúde interferiam na história humana. Para que Naaseb não os castigasse, manipulavam heróis que consertavam seus danos e, após cumprida a sua missão, o descartavam como um lixo. Este último feito era para eles a coisa mais divertida em interagir com os vivos da Terra. O destino compreendia o quão maus se tornaram seus companheiros, e que tais demônios incontroláveis não podiam ser corrigidos. Portanto, já completamente exausto de exercer seu papel com o mínimo de comprometimento, escreveu as últimas páginas do manuscrito de todos os tempos. No mundo dos homens, um herói de uma grande nação conhecido como Tubal-Caim havia passado pela nefasta fase de contribuição ao conserto dos erros dos deuses. Primeiro, salvou o mundo inteiro ao conter os avanços de uma peste causadas pelas tentativas de Erden de remodelar o corpo humano ainda vivo. Depois, evitou um conflito em larga escala ao convencer os tiranos de dois grandes países a não guerrearem por causa de Actina, que, disfarçada de mulher humana, envolveu-se amorosamente com os tais. Entretanto, nem todos o viam como um grande herói. Os políticos de sua própria nação, temendo que sua influência fosse capaz de barrar seus projetos de poder, manipularam a opinião pública contra ele e o tornaram falsamente um criminoso. Ele foi condenado à morte, e novamente, um herói era descartado após monstros ouvirem as vozes dos deuses. Naaseb, porém, viu no homem a ferramenta ideal para que seu destino final se concretizasse e devolveu-lhe a vida em um sopro. Depois de ressurreto, Tubal-Caim entrou em choque ao ser explicado sobre os pormenores do contexto de sua execução. A ira agora dominava seu corpo e sua mente. Aproveitando-se disso, Naaseb o presenteou com a arma que mudaria toda a história futura dos homens, a alabarda da escuridão primordial. Forjada com fragmentos da própria entidade criadora da vida divina, essa arma era capaz de fazer com que seres inferiores na existência fossem capazes de matar seres acima deles. Em suma, um humano poderia matar um deus. Para comprovar a veracidade da informação, o autor desta história resolveu fazer com que Naaseb oferecesse sua própria vida em sacrifício como um teste. Após muito tempo, o mundo se encontrava novamente sem o seu freio moral. É o destino quem dita quem é homem e quem é Deus. Sem ele,
Os papéis não ficam claros e há sempre aquele que não aceita ser quem foi criado para ser. Quando o ser humano obtém um item tão poderoso como a alabarda da escuridão primordial, ele não a usa na hora. Ele a estuda e a compreende de forma minuciosa. Essa é a dádiva garantida pela bênção do lampião da mente. Quando Tubal-Caim retornou à terra, não escolhera a revolta imediata. Antes de fazer o que queria, manipulou um país inteiro a seguir seus ideais. Depois, criou novas tecnologias de guerra baseadas na alabarda que recebera do destino. Foi com tal poder que conseguiu conquistar o mundo inteiro. Ao sentir-se pronto, declarou guerra total e irrestrita ao panteão. Então houve guerra entre os deuses e os homens. As divindades eram mais poderosas e, portanto, causavam um estrago mais imediato e aterrador. Mas a cada 10 humanos mortos, 1000 outros apareciam. Este último fato fez com que o conflito se transformasse em uma guerra de atrito. Cai foi a primeira criatura divina a morrer no destino final, assim como antes fora a primeira a nascer. Ele havia sido o Deus que criou as águas primordiais em que, por eras, os homens içaram suas velas. Após uma luta contra Tubal-Caim, foi derrotado e rendido. Seus inimigos, então, o crucificaram no topo de uma embarcação, que antes era uma habitante natural das águas concebidas por sua bondade. Marina, a deusa da lua, tentou se manter distante do campo de batalha. Mas a sede de sangue do homem não tinha fim. Foi perseguida e alcançada por um exército humano, de uma maneira que Ciro jamais seria capaz de realizar. Facilmente rendida, foi violada pelos múltiplos homens humanos e, quando eles estavam satisfeitos, foi decapitada. Ineque, após sair gravemente ferida de uma luta com miríades de humanos, tentou esconder-se nas florestas. Todavia, a luz de sua chama se acendeu e revelou sua posição. Após alcançada, foi dividida ao meio e morreu. Thalassa foi envenenada no meio dos combates por um dardo. Muitos deuses foram mortos das maneiras mais atrozes, que só poderiam ser procriadas nos fundos abissais da mente humana. O panteão, entretanto, era mais forte e causou superficialmente mais estragos. A humanidade já estava à beira do extermínio quando Erden e Bios mataram Tubal-Caim após padecerem em uma longa peleja. Entretanto, os dois deuses começaram a discordar. Erden queria a continuação da guerra. Bios, um tratado de paz. O deus da terra, então, matou a progenitora da vida, utilizando a alabarda da escuridão primordial, e deu continuidade ao conflito. Mas ninguém consegue compreender a força de um propósito. Tubal-Caim, ao prever sua situação de morte, criou um protocolo. Agora, milhões de máquinas voadoras lançavam flechas no mundo inteiro, matando tanto deuses como terráqueos. Ciro, o deus do sol, foi o único deus que conseguiu sobreviver à grande tempestade de flechas. Um dia, contudo, foi morto pelo único humano sobrevivente, Heinkes, de surpresa. Sem sol, não haveria mais luz e calor. O último homem da terra morreu de frio, fome e da mais completa solidão. A escuridão primordial se preparava para mais uma vez recomeçar. Olá, amigos da Tartarugas Café, ouvintes de todo o Brasil, os meus 10 ouvintes aqui de onde eu não sei, mas existem. Vim falar um pouco sobre essa mitologia que finalmente chega ao seu capítulo final, né? E cara, vou dizer uma coisa, por que eu decidi fazer essa mitologia, trazer pra cá?
Eu tenho escrito muito método de história alternativo, meu método de história alternativa, mas eu não tenho focado especificamente na condução de um mito. Na verdade, as minhas histórias, essas histórias que eu falo são só para contar, porque fazem parte da história de uma certa civilização, ou de, de, de certas crenças, ou do que for, do que eu acabei de dizer. Uma certa civilizações e as crenças delas. Geralmente a mitologia faz parte da história. Mas dessa vez eu coloquei a mitologia como ponto central é, dessa trama, tá? Porque nós temos muitas mitologias no mundo. Temos mitologia nórdica, temos a mitologia grega, temos a mitologia árabe, temos a mitologia cristã, que eu não considero mitologia, eu acredito, apesar de não ser cristão. Mas nós temos muito do sobrenatural no mundo e eu queria especificamente contar a história do mundo inteiro a partir de uma mitologia, tá? Mas, cara, eu vou te dizer que essa não foi uma ideia que surgiu agora na minha mente. Ah, simplesmente tive a ideia, não. Vou criar essa série. Não, não foi assim, não. Na verdade, eu lembro que quando eu não quando eu estudava, muitas vezes eu não prestava atenção nas aulas. Aí eu pegava o meu caderno e ficava lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí o que que eu fiz? Pô, vou inventar minha própria mitologia. Aí eu inventei, tá ligado? Inventei uma mitologia de 10 páginas, ou alguma coisa assim, tá ligado? E aí nisso, eu perdi essa mitologia, tá? Perdi. Só que eu me lembrava de algumas coisas que deveriam acontecer, aí fui adaptando elas. Vamos dar um exemplo, o Apocalipse da Extina, quando a Extina veio ao mundo para tentar purificar a terra, extinguir os deuses dos humanos e tentar recomeçar, fazer a escuridão primordial retomar a vida. Na verdade, na época que eu escrevi essa mitologia no caderno, aquele foi o grande final. Tá? Aquele foi o final. Não era para ela ter continuado naquela época, não continuou naquela época. Eu que inventei a continuação porque achei que seria muito proveitoso colocar um pós-guerra, já que no final também alguns deuses sobrevivem e tentam reconstruir, né? E aí eu achei pertinente colocar um final. Por que não colocar um final onde todo mundo morre? Entendeu? Um final surpreendente, um final que ninguém espera. Tá? E aí você deve estar muito surpreso com o que aconteceu. Foi justamente por isso. Meio que o Tubal Caim é inspirado na figura do anticristo. E os deuses, claro, os deuses não são onipotentes, não são onipresentes e oniscientes, não são detentores do conhecimento e da moral completa. São corruptos e a corrupção dele levou com que a própria criação os exterminasse. E o desejo de Extina voltou aí a ser cumprido, mesmo ela estando morta, tá? E é claro que alguns personagens não existiam, né? Por exemplo, eu não tinha feito distinção com nomes sobre deuses do fogo, deuses assim, os deuses do vento que tem ali. Eu não tinha feito distinção. Eu tinha, na época, inventado qualquer nome. Por exemplo, a Demétria, que era para ser a deusa da terra, o nome dela era Rosa. Aí hoje eu falei assim, não faz o menor sentido o nome da deusa ser Rosa. E aí eu vou pesquisar um nome que se relacione com terra. Aí pesquisei. Aí teve o Erden, né, teve a Agni, que foi a primeira deusa, a primeira subdeusa das chamas, né? A segunda foi a Inek, tá? E é mais ou menos isso. Teve muita coisa que eu adaptei. Eu não me lembro como é exatamente a mitologia original. Mas essa daqui vai ficar como a versão oficial, né? Porque essa daqui é a que eu vou lançar e com mais profundidade, tá? E essa parte dos subdeuses eu também não tinha criado na época. Na verdade, era um deus para cada um. Então eu inventei na hora essa parte aí, tá? Então é isso. Se você gostou dessa mitologia, se inscreve no canal, porque aqui sempre tem esse tipo de história sobrenatural e tudo. E se você
quer dizer, falar alguma coisa, pode usar os comentários aí que eu tô aberto ao debate, aberto à sua interpretação da jornada e até a perguntas de fãs, quem sabe algum dia, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ouviram a mitologia guilhermiana até aqui, mas ela vai se encerrando agora. Adeus.